Olá, galerinha! Hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês, uma história diferente de um povo que fala uma língua diferente. Olha como eu estou vestida, com uma roupa de contadora de histórias, né? Para que a gente entre um pouco no clima e comece a pensar de como que vai ser essa história aí de quem? De quem? Nós vamos contar a história da educação de surdos no Brasil. Bom, primeiramente é importante que vocês entendam, que as pessoas entendam que os surdos são, né, uma comunidade, sem muitos surdos no Brasil. Então é uma comunidade onde tem seus costumes, sua cultura e sua língua, que é a língua de sinais. Não é linguagem, é língua de sinais. A história dos surdos não começou no Brasil, ela começou fora do Brasil. A primeira escola de surdos foi lá em Paris com Lepi, né, o Abade Lepi, que foi o primeiro abade, primeira pessoa a se interessar pela educação de surdos no Brasil e a criar os primeiros sinais e trabalhar com sinalização. Mas não é disso que nós vamos falar, senão o vídeo fica muito comprido. Nós vamos falar no nosso país, em que momento que aconteceu a história dos surdos no Brasil, que momento que se olhou para os surdos, tá? Bom, os primeiros registros que temos dos surdos no Brasil é que Dom Pedro II tinha um neto surdo. Para vocês verem como a surdez ela não vem só da população pobre, da favela, né? Não, a surdez ela é indiferente disso. É óbvio que às vezes a falta de vacina, a falta de cuidado na gestação, que às vezes nos interiores, né, na época não tinha acesso. Talvez, não se tem uma pesquisa, se pense que tivesse mais surdos no meio da pobreza, né, desse local, do que no meio da riqueza, onde as pessoas tinham mais acesso. No caso desse surdo, que era neto de Dom Pedro, filho da princesa Isabel. Ali que começa a história de surdos. Então, como ela tinha um filho surdo, ela começa a se preocupar com a educação do filho dela, porque o filho dela não se comunicava em nenhuma língua, né, não falava. E naquele tempo, para você ter herança, tu precisava falar. Né, a mentalidade das pessoas precisava falar, no mínimo escrever seu nome nos contratos. Então naquele tempo a herança, quando os filhos era filho único, a parte dele ficava para a igreja, tá? Ou ele não tinha parte, os surdos perdiam suas heranças porque não tinham como assinar. Bom, pobre não tem herança, começa por aí. Então os pobres não tinham muito que se preocupar. Mas começa a nascer filho de surdos, né, ricos que têm herança, os pais começam a se preocupar. Então Princesa Isabel, né, e isso com Dom Pedro II, lembram que tem um amigo, alguns registros falam que é um parente, alguns registros falam que é amigo, enfim, uma pessoa chamada Witt. Witt é o sobrenome dele. No entanto, as assinaturas dos documentos, hoje na biblioteca do Instituto Nacional de Surdos, está Witt. Alguns livros, algumas literaturas trazem como Eduardo Witt e outras literaturas trazem como Ernest Witt. A gente não sabe de fato o que é o nome dele, mas então a gente fala que é Witt, tá? Era da França e era uma pessoa ensurdecida. O que é o ensurdecido? Nasceu falando, ouvindo, né? Consequentemente falando, e depois com 12 anos ele, por algum motivo, parece que foi sarampo, algo nesse sentido, ele perdeu sua audição. Mas quando ele perde sua audição lá na França, ele já sabe a língua francesa falada. E ele aprende a língua de sinais falada. Era uma pessoa super inteligente, super ativa e tal. Então ele vem para a colônia para ensinar o neto de Dom Pedro II a falar, né? Ou a escrever, sinalizar, enfim. Quando ele vem com dentro desse intuito, ele começa a perceber que no Brasil tem muitos surdos. Tinha muitos surdos que se reuniram na praças, porque a tradição, na época, não só dos surdos, mas na época as pessoas nos domingos se reuniam nas praças, né? Você vê as novelas de época, você não vê as pessoas ali se reunindo nas praças e tal. Que era assim, namorava na praça. E ele começa a perceber, então, que os surdos se reuniam e não era 2, 3 surdos, não, gente. Era uma baita de uma comunidade surda. Só que eles não tinham uma língua. Eles se comunicavam por gestos caseiros, mas eles estavam ali. Então, o Witt, né, pede para Dom Pedro uma salinha ali dentro do Instituto Nacional de Surdo, que é do Palácio, na época,
para que ele pudesse ensinar a língua de sinais. Olha o que eu tô falando, língua de sinais, não brasileira, porque a Libras ainda não existia. A língua de sinais para aqueles surdos. E então ele começa a trazer os surdos vão vindo e aprendendo a língua de sinais francesa. Então, a nossa língua de sinais brasileira, ela tem resquícios, ela tem raízes da língua de sinais francesa. E eles começam então a combinar os sinais e não. Um exemplo que eu vou dar. Árvore não é assim que eles estão fazendo. Vamos combinar que a árvore será assim. Todo mundo, toda vez que fazer assim é árvore. Toda vez que a gente fizer assim é mentira. Enfim, ele começa então em gestos, se comunicar até que se ensinasse língua para aqueles meninos. Bom, aí ele começa um assistencialismo também da parte de Dom Pedro, né? Porque começa a crescer aquela comunidade surda e as pessoas do interior que tinham seus filhos surdos começam a se interessar em trazer os filhos surdos para aprender a língua de sinais no palácio. Tá? Então se tornou ali o Instituto Nacional de Surdos. Na realidade, na época se chamava surdos mudos, hoje não se chama mais, é pejorativo. Mas se você procurar nas literaturas, está Instituto Nacional de Surdos Mudos, né? Que era a fachada na época. Então, as primeiras pessoas com deficiência a ter recursos do governo foi os surdos e os cegos. Cegos também tem outra história, né? Que fica perto do instituto, a parte, mas eles são as duas primeiras deficiências que começam a receber um tipo de recurso para estudar. O INES acabou se tornando uma espécie de, não vou dizer orfanato, porque eles tinham pai e mãe, uma espécie de hospedagem. Porque daí, por exemplo, quem mora aqui onde nós moramos, Santa Catarina, vai lá para o Rio de Janeiro, onde tem o INES, que é o Instituto Nacional de Surdo, que existe até hoje, é o Instituto Nacional de Surdos, lá abaixo de uma escola, um exemplo para o Brasil. Lá, como que eu ia levar meu filho todo dia? Não dava. Então, eu levava meu filho, que era surdo, ele aprendia a língua portuguesa. Então, na medida em que a educação do Brasil se estabelecia, lembre-se que era um momento em que grande maioria do país era analfabeto, né? Os surdos já tinham oportunidade de aprender a língua portuguesa escrita e a língua de sinais francesa, que aos poucos foi se tornando a língua de sinais brasileira, hoje a Libras. Por quê? Porque a língua, ela não é morta. A língua, ela está sempre se movimentando. Ou você acha que daqui 200 anos nós vamos falar da mesma forma que a gente fala hoje? Não, né? Daqui 200 anos atrás se falava do mesmo jeito? Não, falava diferente. No tempo, né, lá da coroa, não falava voz me ser, e se escrevia voz me ser, e hoje a gente não fala você. Daqui 300 anos, talvez seja outro tipo de você. Enfim, um exemplo que eu tô dando. A língua, ela se movimenta, se transforma pelas experiências, pela cultura, por tudo que se envolve o sujeito, né, dentro de uma sociedade. A língua de sinais francesa, ela foi se modificando com os anos. Hoje ela é uma língua de sinais brasileira, né, que é a Libras. Mas sim, ainda existe muitos sinais que aqui a gente usa e na França usa também. Pois bem,